E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel e hoje a gente vai conversar sobre minhas leituras de fevereiro de 2026. Foram umas leituras muito legais, tiveram aí umas discussões no clube que foi bem bacana, então tô bastante animado para contar para vocês como que foi essas experiências aí desse mês. O primeiro livro lido, né, nesse mês foi o Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. É um livro nacional e é um livro narrado em primeira pessoa por uma criança, né? É uma jovem ali de 11 anos e é bem legal porque ele vai ter esse tom, né, um pouco mais infantil ali na escrita, né, que vai refletir, né, a idade da autora desse livro. É bacana porque ao mesmo tempo ela é uma escritora, né? Ela tem esse desejo por ser uma escritora. Então você vai ter ela ali, às vezes, usando uns temas, umas palavras, né, mais rebuscadas, mas que acaba fazendo sentido justamente nessa fusão entre uma pré-adolescente, né, com essa coisa de uma pessoa que lê, né, bastante. Então é bem interessante acompanhar e ele é um livro que ele vai te levar para vários temas, porque em algum momento da história vai ter uma pessoa que vai adentrar ali, né, o núcleo familiar dela e a gente vai ter a questão ali da não monogamia, né? A gente vai ter basicamente um trisal, o que não é algo que move a história, né? Esse é só um fator ali que abala, né, o sistema familiar dela, mas isso é só um pequeno ponto. Poderia ser qualquer outra coisa que estivesse acontecendo ali que ainda impactaria a menina de alguma outra forma. Então, o que eu acho interessante desse livro é você ver a solidão ali que pode ter uma pessoa rodeada de outras pessoas. Ela é uma criança que ela sofre bullying, né, no colégio, por ela ser alta, né, grande. Ela é descrita como uma pessoa grande e ao mesmo tempo você vê que existe uma falta de empatia dos pais dela, talvez uma imaturidade como pai, para tratar das questões relacionadas à filha. Então, muitas vezes eles vão falar dela, ou dos problemas dela como se fosse uma coisa super corriqueira de se resolver e ela vai pensar no caso de, tipo assim: "Cara, mas não é assim que funciona, né, pra vocês é só resolver desse jeito, mas vai ser eu que vou estar todo dia lá na escola, tendo que aguentar as coisas que acontecem, o bullying que ela sofre, né". Então é interessante. E ao mesmo tempo, essa menina ela tá envolta, em responsabilidades muito grande para a idade dela, né. Então, ela meio que trabalha, né, na loja ali, os pais dela, se eu não me engano, eles têm uma loja de não sei se é umas coisas meio farmacêutica, meio ortopédica, assim, é uma parada nesse estilo. E ela tem funções ali dentro da loja, né, então ela já é uma criança muito jovem que não entende direito das coisas, mas que tá muito dentro das grandes problemáticas de família ali, que o núcleo dela, passa. Então acaba que você tem essa questão, né, de como uma jovem nessa idade, aspirante a escritora, vai lidar com os problemas ali da família dela e os problemas existenciais. Porque eu acho que tem muito disso, né, quando você é jovem, muito jovem, você acha que os seus problemas são os maiores problemas do mundo, e não que eles não sejam para o seu mundo, mas você vai reparar, talvez depois no futuro, de que aquilo não era tão grande igual você imaginava que fosse. Então, eu achei um livro legal. Não é um livro que mudou a minha vida, mas como foi um livro de clube, foi bem bacana trazer esses pontos que são, não vou dizer jogados no texto, mas eles estão ali, eles não são extremamente aprofundados, porque basicamente ele é um livro que veio de um estudo ali da escritora. Ela estava num rolê de processo criativo, eu vi uma entrevista dela, e aí ela simplesmente começou a escrever, né? Acho que era para ser uma coisa ali de 5 páginas, e ela gostou do que ela estava fazendo, e ela criou essa história que tem ali suas 100 páginas. Então é bem legal, é curtinho, assim, é uma coisa que você vai ler e vai te trazer temas ali na cabeça, que é para você pensar com você mesmo, que não necessariamente vão estar ali sendo desenvolvidos no texto, né? Bem bacana, recomendo aí para quem quer ler alguma coisa mais séria, mas ao mesmo tempo com essa coisa de juventude ali, de infância, para sendo tratada no texto, né. Bem bacana, fica aí a recomendação. Outro mini projetinho que eu tô é o de ler ali os filmes, né, os livros dos filmes que estão indicados ao Oscar, então eu peguei para ler o Train Dreams, né, Sonhos de Trem, que é um livro bem legal, assim, ele é um livro com uma pegada completamente diferente, né, do outro que eu li, porque ele vai ter essa questão mais contemplativa, mas ele também vai abordar uma solidão ali, mas é uma solidão vinda de um certo trauma, né, de uma certa um problema ali que aconteceu na vida dele, que ele vai estar sempre envolvido ali em questões que vão afetar ele de alguma forma, né. Então, a primeira coisa que acontece ali é que ele trabalha, né, na construção ali da ferrovia, né, que o trem vai passar, e acontece ali de ter, né, uns imigrantes chineses trabalhando ali também, e esse cara é acusado de alguma coisa, e eles resolvem que eles vão lá matar o cara,
e ele meio que se envolve nisso, meio sem entender o porquê, e aquilo perturba a vida dele. E aí, algum momento depois, né, isso num cenário ali daquela questão meio vivendo na floresta, né, uma coisa bem contemplativa mesmo, porque você vai ter na narração, né, essas descrições do lugar, e aí a solidão de estar nesse lugar, porque vai ter um momento da história que ele vai constituir família ali, e vai acontecer uma tragédia em que ele vai perder tudo, e a partir desse momento ele acaba, eh, nunca se reerguendo disso de certa forma, porque ele tá meio que preso a essas memórias dele, e preso a esse luto, né, que ele tá passando de alguma coisa que ele demorou pra conquistar, que ele conquistou ali com construir a casa dele, teve uma filha, e perde isso tudo por alguma coisa fora do controle, né. Então, eu gostei bastante do livro. Ele é um livro que ele vai te trazer essa coisa de você vai ler e você sente que não necessariamente a história ela vai querer te levar pra algum lugar e vai ter plot twist, vai ter alguma coisa, assim, muito bombástica acontecendo. Mas você acompanhar a vida desse ele não é um lenhador, né, eu acho que fala laçador, eu acho, que ele trabalha ali fazendo um negócio ali com um tronco da árvore, né, e como ele vai perdendo pessoas ao longo da vida dele, e ele vai seguindo, porque é o que resta, né. Então, acaba que foi um livro que eu gostei, aí depois eu assisti o filme, e o filme é muito bom, assistam. Tem um brasileiro indicado pela fotografia do filme, então é bem importante assistirem e torcerem, né, pra no Oscar a gente ter esse reconhecimento. Mas também é um livro super curto, eu acho que ele não chega a ter nem 100 páginas, se eu não me engano são umas 98 páginas. Pelo que eu vi, esse autor ele não é autor de livros muito grandes, assim, ele tem alguns contos também que eu acho que ficaram famosos aqui no foi publicado aqui no Brasil, eu não sei se ficaram famosos, mas que chegaram a ser publicados. Mas gostei bastante. O próximo livro que eu vou ler relacionado ao Oscar vai ser o Hamlet, e é o último filme que falta eu assistir também, e de resto eu assisti todos. Tô bastante empolgado, quem sabe em algum momento eu comento aqui sobre o Oscar também, mas acho que esse não é o foco, né. E é isso, acho que é um livro bem legal, assim, você lê, assim, numa tarde, se você quiser, porque é o que eu falei, o ritmo da leitura, os acontecimentos que tem ali, são coisas que apesar de não serem mais nesse âmbito contemplativo, ainda é algo que te prende, e é uma escrita gostosa, assim, sabe, uma escrita muito boa, assim. Então fica aí a recomendação também de Train Dreams, ou Sonhos de Trem, do Denis, esqueci o sobrenome dele, mas vou botar aqui na tela uma fotinho com o nome dele. E por fim, o único que eu não li em EPUB não, e por fim, o único que eu não li no Kindle, que eu li no físico mesmo, foi Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Galera, finalmente terminei. Pra quem tá acompanhando, né, sabe que eu tô nessa saga aqui desde novembro do ano passado. Fiz um clube também especial para ler esse livro, e foi bem bom fazer o clube, porque eu consegui botar as metas espaçadas e consegui ler esse livro aqui, porque ele aborda muitos temas. Eu acho que essa é a questão principal aqui, e ele é bem denso no conteúdo dele mesmo, né, o Dostoiévski, ele não poupa palavras para falar o que ele quer falar e para trazer contrapontos até para o discurso dele mesmo, sabe, para o que ele quer mostrar aqui, para o que ele quer provar, vamos dizer assim. Então eu acho interessante, porque não é um livro só que vai ter um ponto de vista ali de alguma questão filosófica ou social ali, sem um contraponto, né. Você vai ter personagens que vão trazer aí toda essa dinâmica de uma conversa e um debate, o que é bastante interessante. E você vai ter, obviamente, né, os momentos da narrativa em si, da trama, né, dos personagens ali, dos acontecimentos que vão ocorrer. Então é bem legal. Então aqui basicamente você vai ter os três irmãos, o Alexei, o Dmitri e o Ivan, que são irmãos ali de uma família meio conturbada, né? O pai deles, que é o Fyodor, ele não é um exemplo de pai. Basicamente, né, ele teve duas esposas, então tem dois irmãos que são do primeiro casamento e um que é do segundo, que é o Alexei, o mais novo. E basicamente ele é um pai ali meio o pai do cigarro, assim, mas que ele volta, mas ele sempre sai pra comprar o cigarro dele. E ele não tem ele tem esse afeto pelos filhos, mas ele não tem o cuidado paterno, né, que a gente geralmente espera de um pai. E existe um embate, principalmente aqui, do Fyodor, né, com o Dmitri, justamente porque os dois estão apaixonados pela mesma mulher, que é a Grutchenka, né. Ela é uma mulher que ela é vista ali na cidade, assim, como uma mulher bonita e tal, mas que ela é meio complicada e que ela tem essa fama meio de seduzir a galera pra ganhar um dinheiro, assim. E o pessoal acredita que talvez ela seja meio oportunista nesse sentido,
E esse filho e esse pai, eles saem até na porrada, assim, então é uma parada que você vê assim, você fala, cara, casos de família, né? É um grande caso de família isso aqui, que se você for pensar, porém rodeados de temas pesadíssimos no que tange a profundidade deles, né? Então, na Rússia, lá na época, pelo que eu li, né, tava tendo uma questão dos tribunais, né? Porque tinha um tribunal da igreja, e aí, se eu não me engano, eles tinham feito uma separação, né? Do tribunal meio que da justiça e o tribunal da igreja, e como que, né, o povo tava refletindo isso, né? Refletindo sobre isso. Então, Dostoiévski vai trazer essa questão aqui, né? E ele vai trazer muito a importância do cristianismo e a forma como acreditar em alguma coisa, ou em Deus, né, em Jesus ali, ele seria algo que te guiaria e que te permitiria ter meio que uma ordem, assim. Pelo menos foi isso que eu tirei, né, da leitura ali, principalmente quando a gente vai falar sobre o Ivan aqui, que é um personagem mais racional, bem mais cético, assim, que não necessariamente nega a existência de Deus, mas ele acredita que todos os males na Terra talvez venham justamente da existência de um Deus que dá uma liberdade enorme à sua criatura ali, que consequentemente vai gerar todos os problemas sociais que a gente tem hoje em dia, né? Vai criar ali a diferença de classes, vai criar essa coisa da pessoa preferir, sei lá, né, ter alguém para pagar ela, para dar esse dinheiro, ter essa diferença justamente porque na verdade não vai existir uma liberdade, né? Então o livre-arbítrio ele vai até onde, né? Tem essa discussão aqui. E aí, ao mesmo tempo, esse personagem, em certo momento da história, ele vai ser indagado, né, com uma questão ali das coisas que ele propaga, né? Então, se ele propaga que tudo é permitido, que na verdade não deveria existir essa lei moral e social relacionada às diretrizes cristãs, vamos dizer assim, né? Que tudo é permitido e isso vai culminar na morte de um outro personagem e aquilo desencadeia nele toda uma questão psicológica, né? Porque apesar dele não ter cometido o crime, ele meio que propagou, né, uma filosofia ali que permitia que a pessoa cometesse o crime encorajada, vamos dizer assim, entre muitas aspas, por esse pensamento dele. Então é bem complexo. Esse livro aqui ele vai estar cheio de monólogos. Então você vai ter ali os Staretes, né, que é uma figura ali religiosa de um mosteiro, que ele vai falar muito sobre essa questão do cristianismo e de como aquilo estava sendo na Rússia na época. Você vai ter ali o Alexei, né, passando por um momento de provação de fé, e aí ele também vai ter um monólogo sobre isso. O Ivan vai ter ali a parte do grande inquisidor, que ele vai trazer esse contraponto, né, de como a religião em si, ela traz essa falsa liberdade, né, como o livre-arbítrio seria a condenação do ser humano, e são assuntos muito densos. Então em algum momento aqui vai ter uma parte também que vai se transformar numa trama de tribunal, né? Justamente porque tem um assassinato, uma pessoa morre. E é bacana essa parte, mas num tribunal você tem monólogos porque você tem, né, as defesas e as acusações, né? Então é interessante, eu acho que diversas vezes o livro ele vai ficar maçante, mas eu sinto que é a intenção dele, porque o Dostoiévski ele tinha muito a dizer e ele não poupou palavras, e ele falou. Então eu acho que esse livro aqui, ele... Cara, é difícil falar que um livro não é para todo mundo, mas no sentido mais de... Saiba que vai ter muitos debates filosóficos, sociais ali, religiosos e morais, né? Sobre a ética do ser humano ali, sobre como você leva a sua vida, a questão da religião. Então, se você espera uma história ali que vai ter um grande plot twist, vai ter sim, vai ter coisas desse sentido, mas saiba que isso vai vir acompanhado de um conteúdo muito denso, de coisas da sociedade mesmo, independente de tempo e época ali, né? Porque você vai ter uma questão ali do conceito de família e como isso poderia estar sendo posto em xeque naquela época, e hoje em dia você vê como parece que o conceito de família ele é algo, a família tradicional, né, que a gente fala, é algo meio que inabalável, né? Tipo, você não pode tocar nisso. Isso é uma coisa assim que quem ousar mexer com isso, você vai ser tipo castigado, porque nossa, família tradicional isso, família tradicional aquilo. Então é interessante, né, ver esse paralelo aí com o que o Dostoiévski fazia naquela época. Eu tenho visto bastante discussão sobre interpretar livros clássicos com a mentalidade que a gente tem hoje, mas eu acho que é algo interessante de se fazer, principalmente porque a gente tem a nossa visão de mundo de hoje, né? A gente não nasceu na época dos livros clássicos, mas se na época o que eles escreviam refletia a época deles,
hoje em dia o que a gente lê, a gente traz para nossa realidade. E não que a pessoa tenha tido a intenção de, nossa, em 2026 o Daniel vai ler, ele vai falar, nossa, velho, era realmente o que eu tava pensando. Mas não, eu vou ler e eu vou pensar, putz, isso conversa tanto com a sociedade atual, né? E sem imputar no autor alguma coisa que eu acho que faz sentido hoje em dia. Mas acho que é importante sim a gente fazer as nossas interpretações, a gente trazer aí o que a gente tira do livro para nossa vida também, independente de ter sido ou não a intenção do autor. Acredito que o Clube do Livro, inclusive, é uma coisa que me encoraja muito a fazer isso, porque a gente tem a oportunidade de discutir com outras pessoas. Então, acho que esse pós-leitura, né, a experiência de pós-leitura de um livro, ela é muito enriquecida com clubes, justamente porque tem as suas reflexões que você faz internamente, você externaliza elas para alguém, e alguém às vezes vai trazer alguma coisa completamente diferente, ou que você não tenha pensado, às vezes que você vai discordar, às vezes que você vai concordar, e que vão fazer muito sentido para você, então, ou não. E isso é muito interessante, é muito enriquecedor, eu gosto bastante disso. Acho que o Encontro de Irmãos Karamazov vai ser na outra semana, mas já espero aí bastante coisa pra gente discutir. Sei que nem todo mundo gostou muito do livro, talvez não do livro, mas da experiência de leitura, né? Como eu comentei, são coisas diferentes, pelo menos na minha visão. E no livro da Mariana Salomão, né, foi bem interessante porque tiveram ali alguns pontos sobre a interpretação de ações de um certo personagem, que é uma coisa muito grave, né? E que quando eu e outras pessoas leram, a gente não teve essa interpretação, mas que fazia todo sentido, né? Alguém ler e pensar aquilo. Então, acho que enriquece muito a leitura. Não necessariamente você vai sair de uma discussão tendo mudado totalmente sua perspectiva do livro, mas você vai ter novas discussões, né? Novas coisas ali para você refletir, pensar, ver se faz sentido para você na sua vida. Não, acho que é muito enriquecedor mesmo, pelo menos para mim, a experiência de discutir livros, que é o motivo, né, de eu gravar vídeos agora, que é justamente poder compartilhar com a galera. E às vezes a pessoa fala, putz, nossa, não concordo nada com o que você falou dos irmãos Karamazov. Tem 1000 estudos que falam que o Dostoiévski, na verdade, queria isso ou aquilo. Tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, tiveram 1000 pessoas que leram e que fizeram um estudo sobre ele. Mas, né, eu li e eu tirei essa conclusão e, assim, isso não vai me afetar negativamente em nada, né? Então, acho a experiência individual com o livro muito interessante e trazer esse individual para o coletivo mais legal ainda. Cara, eu sinto que o de Irmãos Karamazov, eu tinha muito mais coisas pra falar, mas eu sinto que eu precisaria de um vídeo só pra eles, só para ele, porque é um livro muito denso, ele aborda muitos temas. Eu tenho uma parte ali no meu iPad de anotações que eu basicamente fiz um monte de anotação sobre, eu teria que sintetizar. Então, se alguém tiver interesse de um vídeo só para os Irmãos Karamazov, talvez eu faça, justamente porque foi um projeto de leitura muito bacana de fazer, e foi um livro que eu fiquei com aquele sentimento misto, de, tipo assim, cara, isso é muito cansativo, mas ao mesmo tempo tinha partes que eu ficava super empolgado, e quando eu parava para pesquisar alguma coisa sobre o contexto e sobre a intenção, e às vezes o assunto me pegava mesmo, né? Essa coisa de você disseminar uma ideia sem pensar nas consequências, foi uma coisa que me pegou bastante, e eu acho que alguns personagens eles crescem muito na história, então eu fiquei bastante empolgado. E é isso. Vocês me avisem aí nos comentários se vocês acham que vale a pena fazer um vídeo só para Irmãos Karamazov. É isso, né, que eu li agora. Foram livros aí que eu gostei bastante de ter lido, como eu disse, né, no mês passado. A minha experiência de leitura esse ano tá muito boa, acho que eu tô num ritmo legal. Acho que as leituras que eu peguei para fazer são leituras bem interessantes, né? Não que eu tenha amado todos os livros que eu tenha lido, mas foram livros aí que quando você assiste um filme, você fala, cara, valeu a pena assistir esse filme. São livros que eu tive essa impressão, né, de que eu tirei alguma coisa deles e que eu gostei bastante. Que eu tenho lido agora, né, basicamente é nada, porque eu terminei Os Irmãos Karamazov exatamente antes de gravar esse vídeo, e ele me exigiu ali, né, algum esforço. E agora eu tenho que pegar para ler o Hamlet, como eu falei, e pegar algum. Na verdade, esse mês eu deveria ler 2 livros dos meus 12 para 2026, justamente porque nesse mês agora de fevereiro eu não li nenhum, né? Então, basicamente, eu já meio que caguei ali com o combinado de um livro por mês, mas irei dar conta disso, até porque esse ano eu quero realmente cumprir essa meta. Os Irmãos Karamazov estavam nos 12 do ano passado, mas assim, terminei, então vou considerar que no passado também esse daqui foi.
E é isso, espero que vocês tenham aí lido muitos livros legais em fevereiro. Compartilhem aí embaixo, fala o que vocês acharam, fala se vocês têm vontade de ler esses livros que eu comentei aqui. São livros bem legais, clássico russo, livro nacional, contemporâneo. Então assim, acho que espero estar aí também passando recomendações para vocês. Quando eu tiver alguma atualização aí das minhas leituras, provavelmente vou postar lá no Instagram, do Daniel Lê Livros. Então só seguir lá e deixa seu comentário, compartilhar aí com a galera. E é isso. Espero que vocês tenham aí uma ótima semana. Um abraço para vocês.